Era muito óbvio que essa salada de interpretações não fazia sentido, principalmente porque era o resultado de visões e interpretações de erros cometidos anteriormente e um exclusivismo adventista que já possuía suas raízes bem nutridas pelo orgulho do próprio movimento. Mas se Ellen White, Tiago White e o restante do bando, como eles se chamavam, quisessem ter algum tipo de autoridade doutrinária, essa proposta do juízo investigativo precisava fazer sentido de uma forma ou de outra. O resumo da doutrina era o seguinte: Cristo subiu aos céus após a ressurreição e se encontrou com o Pai, sentando-se à direita dele, iniciando o trabalho intercessório sobre a humanidade até o ano de 1844. Esse período entre a chegada de Cristo no céu e o ano de 1844 representavam a parábola das 10 virgens, onde todas tinham o óleo nas lâmpadas e estavam prontas para entrar no casamento com o noivo. Após 1844, o noivo chega, representado por Cristo, porém, ao invés de voltar à Terra em 22 de outubro, como William Miller tinha pensado, Cristo, o noivo, passa do lugar santo do santuário, simbolizado pelo lado de fora da festa, para o Santíssimo, simbolizado pelo lado de dentro da festa do casamento. Após passar de um lugar para o outro, ele fecha a porta e bloqueia o acesso ao Santíssimo, exatamente como o noivo da parábola das 10 virgens fez, deixando para fora as virgens com as lâmpadas apagadas. Seguindo a mesma lógica da parábola, ao passar para o lugar santíssimo do santuário, Cristo, o noivo, leva consigo aqueles que estavam com as lâmpadas acesas, ou em outras palavras, aqueles que aceitaram a mensagem de William Miller, representada pela luz das lâmpadas. Todos aqueles que rejeitaram William Miller ficaram para fora, perdidos para sempre, exatamente como as virgens que não tinham óleo nas lâmpadas. Agora, Cristo, dentro do lugar santíssimo, iria iniciar um tipo de juízo investigativo sobre toda a humanidade, perdidos e salvos, e após o término desse período, ele então voltaria ao planeta Terra. Enquanto isso, o sábado, o 7º dia da semana do calendário gregoriano, seria o selo identificador entre aqueles fiéis a Deus e o diferenciador durante o julgamento que supostamente estava em curso no céu. Portanto, guardar o sábado era o sinal real daqueles que seguiam os mandamentos de Deus da forma correta. Por fim, a teoria de que esse período de expiação duraria 7 anos e que no final Cristo voltaria em 1851. E essa foi a razão pela qual Cristo não tinha voltado em 22 de outubro de 1844. Realizar um malabarismo bíblico para explicar essa doutrina não era uma missão fácil, e muito menos para um grupo de pessoas que não tinha experiência em estudos aprofundados da Bíblia, não eram teólogos e nem faziam parte da academia. E o desafio de conectar a Bíblia nessa doutrina começou a ficar evidente com o passar do tempo. Ellen White, Tiago White, Crozier, Hiram Edson, entre outros, começaram a estudar diariamente por horas e horas, varando a madrugada, tentando ligar os pontos, porém sem sucesso. Veja o que Ellen White disse: "Encontrei-me com eles, estudamos e oramos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos juntos até tarde da noite e às vezes a noite toda, orando por luz e entendimento e estudando a palavra. Vez após vez, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia a fim de conhecer seu significado e estar preparados para ensiná-la com poder, até o ponto em que chegavam no limite durante os estudos e diziam: não podemos fazer mais nada. Era nessa hora que o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão, e uma explicação clara das passagens que estávamos estudando era dada a mim como instrução sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficiência. Assim, foi concedida luz que nos ajudou a compreender as Escrituras a respeito de Cristo, sua missão e o seu sacerdócio." Veja outra declaração de Ellen White: "Durante todo esse tempo, eu não conseguia entender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava travada, por assim dizer, e eu não conseguia compreender o significado das Escrituras que estávamos estudando. Essa foi uma das maiores tristezas da minha vida. Eu estava nessa condição de espírito até que todos os pontos principais de nossa fé
fossem esclarecidos em nossa mente e em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando eu não estava em visão, eu não podia entender esses assuntos, e eles aceitaram isso como sendo uma luz direta do céu às revelações que foram dadas. Como você percebeu, a doutrina do juízo investigativo é o fruto direto de visões que supostamente aconteceram no decorrer de mais de 600 dias, desde Hiram Edson no milharal até dezenas de visões que Ellen White precisou ter para tentar dar sentido ao conjunto de teorias e interpretações vindas de diversas pessoas. Existe um ditado popular que diz: aquilo que começa errado, termina errado. Esse seria o slogan principal de uma doutrina que nunca foi baseada na Bíblia, ou pelo menos na interpretação correta da palavra de Deus, mas sim baseada em visões que, além de reforçarem o erro, passaram a enganar muitos corações. Por fim, José Bates, que havia trazido consigo a crença da guarda do sábado diretamente da doutrina escrita dos batistas do sétimo dia, só viu sua proposta realmente ser implementada a partir de 1847, graças novamente a uma visão que Ellen White teve sobre o sábado, o que indica mais uma vez que a dependência doutrinária adventista estava ligada aos momentos sobrenaturais de uma visionária victoriana. Ellen White relata que, em visão, Deus a levou até a Cidade Santa e mostrou para ela a Arca do Concerto dentro do lugar santíssimo onde Jesus estava. É claro que a descrição de tudo que ela viu não difere do santuário mosaico. No entanto, nessa visão, as tábuas da lei receberam um tratamento especial, porque entre todos os mandamentos, o quarto, que fala sobre a guarda do sábado, brilhava mais do que todos os outros. Veja o que ela disse: eu vi um anjo voando rapidamente para mim. Ele, rapidamente, me carregou da terra para a Cidade Santa. Na cidade, eu vi um templo no qual eu entrei. Na arca estava o pote de ouro com maná, a vara de Arão que brotou e as tábuas de pedra que se dobravam como um livro. Jesus os abriu e viu os 10 mandamentos escritos neles com o dedo de Deus. Em uma mesa havia 4 e na outra 6. Os 4 da primeira mesa brilhavam mais do que os outros 6, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhou acima de todos eles, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O sábado parecia glorioso, uma áurea de glória estava ao seu redor. Com essa visão, a estrutura doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava finalmente completa e 100% baseada em visões, transes, atos sobrenaturais, bibliomancia, interpretações desconectas e a dependência constante e autoritária da fonte de todas as respostas e revelações, Ellen White.